Vamos dar uma olhada. Legal, legal. Há algumas ferramentas que poderiam ter sido usadas posteriormente, o que explicaria os ossos. A única prova que tenho dessa teoria é que o solo no rio Eufrates alertou sobre sinais estranhos antes de seu retorno. Poucos imaginavam que os testemunharíamos em nossa vida. Mas uma descoberta chocante no rio Eufrates, um rio mencionado tanto em Gênesis quanto em Apocalipse, conectou o passado antigo à nossa realidade presente. Com a diminuição das águas, uma equipe internacional de cientistas adentrou cavernas recém-expostas sob o rio e se deparou com um pesadelo. Túneis ocultos, cavernas ancestrais e segredos enterrados por milhares de anos estão agora vindo à tona. Criaturas estranhas se movem na escuridão. Pegadas gigantes impressas na argila. Símbolos de seres alados, acorrentados. Seriam essas descobertas o cumprimento direto de Apocalipse 9:14. Os 4 anjos caídos presos às margens do grande rio Eufrates, aguardando o tempo determinado. Estaremos nós à beira de algo sobre o qual a Bíblia nos alertou há muito tempo. Se esta mensagem tocar, você reserve um momento para elevar seu coração em oração e compartilhe-a abaixo. Porque às vezes o primeiro passo para acolher o Senhor é simplesmente voltar-se para Ele. O rio Eufrates é uma antiga via navegável que desempenhou um papel vital na história da humanidade. No entanto, ele vem secando gradualmente nos últimos anos, mergulhando milhões de pessoas em um período de seca sem precedentes. Estendendo-se da Turquia à Síria e depois ao Iraque, este longo trecho do rio tem sido a principal fonte de água da região por mais de 10.000 anos, sustentando civilizações humanas e permitindo que elas prosperassem. O outrora fértil, crescente que deu origem à agricultura mundial, é agora uma terra desolada, praticamente irreconhecível em comparação com apenas uma década atrás. No entanto, o ressecamento do Eufrates não é totalmente inesperado, pois foi previsto em uma profecia aterradora que parece estar se concretizando. Apocalipse 16:12 diz: "O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se." É difícil não se perguntar se isso é simplesmente a natureza se revelando ou um sinal de que algo maior começou. E à medida que as águas continuam a recuar, o que jaz abaixo começa a se manifestar. E conforme o leito do rio é exposto, revela segredos e talvez julgamentos. Sons estranhos nas profundezas. O primeiro e mais arrepiante sinal não veio do que as pessoas podiam ver, mas sim do que ouviram à medida que partes do rio Eufrates secavam. Moradores locais relataram ruídos estranhos e ecoantes vindos das profundezas da terra. No início, os sons eram fracos como trovões distantes que ressoavam sob a terra rachada. Em pouco tempo, eles se tornaram mais altos e mais distintos, rugidos graves que pareciam ecoar através das pedras. O clangor metálico de correntes sendo arrastadas e gemidos agudos e assombrosos que pairavam no ar noturno. Vídeos gravados com celulares se espalharam rapidamente pela internet, mostrando pessoas em silêncio às margens do rio ao entardecer, enquanto esses sons sinistros subiam debaixo de seus pés. Nenhuma tempestade assolava o céu. Nenhuma causa visível aparecia na superfície. Os cientistas chegaram com monitores sísmicos, sensores acústicos e equipamentos de perfuração do solo, buscando por movimentos tectônicos ou colapsos de cavidades subterrâneas. No entanto, seus instrumentos não detectaram terremotos, nenhuma atividade sísmica significativa e nenhum movimento geológico mensurável que pudesse explicar os ruídos persistentes. Os sons persistiram noite após noite, intensificando-se nas áreas onde o rio havia secado mais. Cientistas apresentaram teorias, mas muitos entre os crentes, especialmente aqueles familiarizados com as escrituras e a mitologia antiga, permaneceram céticos em relação às explicações naturais.
uma outra teoria ainda mais arrepiante começou a surgir. O nome Adícia entrou na conversa. No folclore indígena americano, Adícia é lembrado como um gigante canibal imponente. Um ser monstruoso com uma fome insaciável por carne humana. Dizia-se que ele habitava cavernas remotas e lugares desolados, emergindo à noite para atacar os fracos, os desobedientes e aqueles que se aventuravam longe demais da segurança. As histórias de Atazia não eram contadas como mero entretenimento. Eram advertências transmitidas de geração em geração, incutindo tanto medo quanto ensinamentos morais. Mas por que seu nome surgiria no contexto do rio Eufrates? Alguns estudiosos acreditam que Atassaya pode ser um eco cultural, uma memória distorcida de uma antiga verdade real. Em civilizações que vão da Mesopotâmia às Américas, histórias de gigantes híbridos divinos e entidades monstruosas persistem. Muitos teólogos apontam para Gênesis 6:4. Havia gigantes na terra naqueles dias. Estes se tornaram os valentes que houve na antiguidade homens de renome. Havia gigantes na terra naqueles dias quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e geraram filhos com elas. Poderia Adza ser um desses gigantes, ou pelo menos uma lenda nascida da mesma realidade aterradora? Essa teoria se torna ainda mais sombria. Apocalipse 9:14 descreve 4 anjos caídos presos junto ao grande rio Eufrates, destinados a serem libertados para trazer juízo sobre a terra. Libertem os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Será que os sons que agora se ouvem, os grunhidos, os gritos, o tilintar de correntes, são o despertar daqueles seres ancestrais? Alguns acreditam que o rio secando está removendo a última barreira entre este mundo e o deles. E se Adissaia, ou o que ele representa, está despertando, talvez estejamos ouvindo os primeiros gemidos de algo além da imaginação, um sinal profético de que a contagem regressiva para o acerto de contas divino começou. Se você está gostando do vídeo, curta. Compartilhe suas ideias nos comentários e envie para alguém que ama mistérios tanto quanto você. Obrigado por estarem aqui. Agora vamos voltar ao assunto. Não muito longe de onde os sons foram relatados pela primeira vez, outra descoberta começou a mudar o rumo da história. Sob camadas de sedimentos endurecidos e pedras fraturadas, arqueólogos descobriram uma coleção dispersa de tabuletas antigas de formato irregular, algumas quebradas, outras preservadas com uma clareza quase sobrenatural. As inscrições gravadas em suas superfícies pareciam intocadas pelo tempo, como se tivessem sido escondidas propositalmente, aguardando o momento certo para serem reveladas. À medida que os pesquisadores iniciavam o lento processo de tradução, o que emergiu não foi a história da maneira como esperavam. Não se tratava de registros de comércio ou da vida cotidiana. Elas traziam avisos, frases que falavam de limiares de reinos invisíveis e de consequências ligadas a forças além do controle humano. Certas inscrições repetiam referências a seres descritos como observadores acorrentados, figuras que desceram e alteraram a ordem natural do mundo. Mas a descoberta mais arrepiante foi um único símbolo esculpido encontrado em várias tabuletas, uma estrela de 7 pontas envolta por uma espiral de serpente. Estudiosos familiarizados com antigos sistemas de crença reconheceram sua forma. Ela se assemelhava a sigilos outrora associados a rituais destinados a aprisionar ou invocar entidades espirituais. Conhecimento que sugeria interação em vez de observação. As escrituras fornecem uma lente através da qual tais descobertas adquirem um significado mais profundo. Em Judas 1:6, fala-se de anjos que não guardaram o seu estado original, estando reservados em cadeias eternas na escuridão. Esta passagem não está isolada. Ela reflete um momento na história espiritual em que a rebelião foi recebida com contenção, em que a ordem divina foi quebrada e então contida.
Essas tábuas parecem ecoar essa mesma narrativa, não como teologia distante, mas como algo outrora testemunhado, registrado e temido. Uma memória preservada em argila, apontando para uma época em que a humanidade esteve mais próxima de forças com as quais nunca deveria ter interagido. Seja qual for a verdade, uma coisa ficou clara. Estas não eram apenas relíquias da escrita antiga. Eram mensagens, ecos, sussurros do abismo. O que descobriram em seguida fez com que até mesmo os cientistas questionassem tudo o que pensavam saber sobre a história da humanidade. À medida que o significado das tábuas começava a se esclarecer, o próprio solo parecia oferecer seu testemunho. A uma curta distância de onde as inscrições foram descobertas ao longo de trechos recém-expostos de argila endurecida, os arqueólogos encontraram algo que não podia ser explicado tão facilmente quanto símbolos ou linguagem. Impressas na terra, havia pegadas enormes, nítidas, definidas e inconfundivelmente humanas em sua forma, porém muito além de qualquer escala humana. Cada pegada media mais de 1 metro de comprimento, com arcos visíveis e formações distintas dos dedos. E não eram impressões superficiais. Elas afundavam profundamente na argila, como se o peso que as pressionava ali fosse imenso, o que era ainda mais perturbador. Não se tratavam de marcas isoladas. Formavam uma sequência, um caminho que sugeria movimento, como se algo tivesse caminhado firmemente ao longo da margem do rio. Os geólogos examinaram rapidamente a formação, e suas conclusões apenas aprofundaram o mistério. A argila endureceu há milhares de anos. Essas impressões não eram recentes, nem esculpidas, nem fabricadas. O espaçamento entre os passos indicava uma passada pertencente a um ser muito mais alto do que qualquer humano conhecido, possivelmente com mais de 4 metros de altura. As escrituras oferecem uma perspectiva que não pode ser ignorada em momentos como este. Gênesis 6:4 fala de uma época em que gigantes caminhavam sobre a terra, seres descritos como homens poderosos, homens de renome. Os Nefilins estavam na terra naqueles dias e, posteriormente, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e tiveram filhos com elas, também se lembraram dos heróis da antiguidade, homens de renome. Poderiam essas pegadas pertencer a um desses heróis antigos? Não seriam meras lendas, mas vestígios de uma civilização pré-diluviana contaminada pela influência de anjos caídos. Alguns pesquisadores traçaram paralelos entre isso e os antigos mitos mesopotâmicos dos gigantes Anunnaki, seres de grande poder que outrora governaram o mundo. Outros apontam para as escrituras, insistindo que isso é mais uma prova de que os Nefilins existiram de fato e que seu legado ainda pode estar oculto sob o solo da profecia. Se gigantes caminharam sobre a terra, um dia poderiam retornar. Fiquem ligados, porque o que eles descobriram em seguida tinha escamas, dentes e uma ligação aterradora com o mal ancestral. À medida que o rastro de pegadas desaparecia em meio às camadas fraturadas da terra, a escavação avançava cada vez mais fundo. Enterrados no leito exposto do rio, jaziam os restos fossilizados de uma criatura crocodiliana gigantesca. Seu corpo retorcido pelo tempo estava preservado com uma clareza perturbadora. À primeira vista, assemelhava-se a um réptil ancestral, algo que poderia ser explicado pela extinção ou pela evolução. Mas à medida que os pesquisadores se aproximavam, detalhes começaram a surgir que não pertenciam a nenhuma espécie conhecida. Projetando-se de seu crânio, havia estruturas semelhantes a chifres curvas e endurecidas diferentes de tudo o que se registrava na anatomia dos crocodilianos. Sua espinha dorsal apresentava cristas que pareciam ter sido formadas de maneira quase deliberada, afiadas e irregulares, como se tivessem sido moldadas para algo além da sobrevivência. Quanto mais o estudavam, mais difícil se tornava classificá-lo. Alguns sugeriam mutação, outros falavam discretamente de um ramo desconhecido da vida pré-histórica. Contudo, entre aqueles familiarizados com as escrituras e as antigas tradições espirituais,
outra interpretação começou a ganhar força. Ao longo dos primeiros escritos e relatos apócrifos, há repetidas referências a guardiões bestas designadas para vigiar fronteiras que não devem ser cruzadas. Não meras criaturas da terra, mas sentinelas posicionadas na orla de algo oculto, algo contido. Esses seres não eram protetores da humanidade, mas barreiras que garantiam que o que estava selado permanecesse intacto. A própria Bíblia oferece imagens que ressoam profundamente com tais descobertas. Em Jó 41:1, a descrição de Leviatã fala de uma criatura além do controle humano, um ser de imenso poder indomável e separado da ordem natural. Embora as interpretações variem, a presença de tal figura nas Escrituras nos lembra que nem todas as criaturas descritas em suas páginas pertencem à compreensão comum. Ao ser analisada em conjunto com a localização do fóssil, a descoberta começa a parecer menos uma coincidência e mais um alinhamento. Os sons sob a terra, os símbolos gravados na pedra, as pegadas impressas na argila. E agora, essa criatura repousando como se estivesse posicionada em um limiar invisível. E naquele momento, o silêncio ao redor pareceu mais pesado do que qualquer coisa ouvida antes. E à medida que o silêncio ao redor do fóssil parecia se intensificar, a atenção se voltou para algo muito menor, porém não menos perturbador. Entre os detritos e fragmentos de vida antiga, os arqueólogos descobriram uma série de selos cilíndricos intrincadamente esculpidos, objetos não maiores que um dedo, mas que carregavam imagens de uma vastidão indescritível. Esses selos outrora usados para imprimir histórias em argila úmida revelaram cenas que não se assemelhavam à história humana comum. Cuidadosamente gravadas em suas superfícies estavam criaturas aladas descendo dos céus, suas formas esticadas entre a luz e a sombra. Abaixo delas, figuras caíam não suavemente, mas como se atiradas com força. Correntes se enrolavam em torno de pilares e altares, aprisionando o que pareciam ser entidades espirituais, enquanto portões permaneciam entreabertos, guardados por criaturas esculpidas com uma precisão perturbadora. Um selo mostrava uma montanha fendida em sua base, com uma porta em chamas em seu centro, como se marcasse a entrada para algo oculto sob a terra. As inscrições que circundavam essas imagens escritas em formas antigas de aadiano e sumério falavam repetidamente de rebelião, punição e confinamento. Uma única frase aparecia repetidamente traduzida com uma consistência arrepiante. Eles estavam destinados à rebelião. Os estudiosos que examinaram esses textos se viram atraídos por uma passagem que ecoou através dos séculos de interpretação bíblica. Em Judas 1:6, está registrado que os anjos que não guardaram o seu estado original foram reservados em cadeias eternas na escuridão para o julgamento do grande dia. A linguagem, as imagens, a sensação de contenção divina. Tudo parecia refletir o que havia sido esculpido em pedra há milhares de anos. Isso era mais do que arte simbólica. Carregava o peso da memória como se aqueles que criaram esses selos não estivessem imaginando esses eventos, mas os preservando. Um registro talvez de algo testemunhado ou algo temido. E à medida que essas imagens vieram à luz sob um rio há muito associado a fronteiras e julgamentos, seu significado começou a se revelar com uma intensidade silenciosa. Escondidos em uma câmara sombria, não muito longe dos selos esculpidos. Os pesquisadores descobriram algo que imediatamente perturbou até mesmo os mais experientes entre eles. Não era pedra nem símbolo, mas um corpo seco preservado e perturbadoramente intacto. Os restos mumificados de uma criatura que não parecia ser nem lobo, nem cachorro, jaziam estendidos no chão como se tivessem sido colocados ali deliberadamente. À primeira vista poderiam ter sido descartados como um animal em decomposição. Mas ao examiná-los mais de perto, os detalhes contavam uma história bem diferente. Seus membros eram alongados além da proporção natural.
Suas articulações desalinhadas de maneiras que sugeriam uma formação antinatural em vez de ferimentos. O crânio era deformado com dentes afiados e irregulares, e cavidades profundas que lhe conferiam uma presença muito mais simbólica do que biológica. Havia algo em sua estrutura que não pertencia a nenhuma espécie conhecida. Alguns o compararam à antiga ideia de um cão infernal, criatura mencionada em diversas tradições como guardiã de limiares espirituais ou companheira de entidades caídas. Outros começaram a conectá-lo a um fio condutor mais sombrio que permeava tanto a história quanto as escrituras. Em Gênesis 6:12, está escrito que toda a humanidade havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Essa corrupção não se limitava apenas à humanidade, mas estendia-se à própria criação. Uma distorção que ultrapassou o que foi originalmente formado. Ao analisarmos essa descoberta, surge a possibilidade de que tal criatura possa ser o resultado dessa antiga corrupção, algo moldado em uma época em que a ordem natural já havia começado a ruir. Em muitos textos da antiga Mesopotâmia, criaturas semelhantes a lobos aparecem como mensageiras de deuses do submundo ou como manifestações da ira. Quando associadas ao Eufrates, um rio ligado ao julgamento e à profecia, a mensagem é clara: isso não é natureza. É um aviso. Será que essa criatura já serviu como serva de anjos caídos? E se foi descoberto agora, o que mais está vindo à tona junto com ele? Não muito longe de onde o corpo foi encontrado, pesquisadores descobriram uma coleção de armas antigas dispostas com uma ordem que parecia intencional, quase reverente. Elas não estavam espalhadas como seria de se esperar após um conflito, mas organizadas como se tivessem sido colocadas em memória de algo que já havia acontecido. As próprias armas eram diferentes de tudo o que se encontrava nos registros arqueológicos típicos da região. Espadas enormes, cada uma mais comprida que o braço de um homem, repousavam ao lado de lanças de duas pontas com marcas irregulares e desconhecidas. Martelos de guerra jaziam parcialmente enterrados seu tamanho, por si só, sugerindo que jamais foram feitos para mãos humanas comuns. Não eram peças cerimoniais. Suas superfícies exibiam marcas de uso lascas nas bordas da lâmina, dobras no metal, vestígios de impacto que falavam de força real, resistência real, conflito real. O que mais chamava a atenção, porém, eram os símbolos esculpidos neles. Essas marcas não correspondiam às escritas adiana suméria ou assíria. Pareciam representações mais antigas, mais primitivas, porém, estranhamente deliberadas de sóis escurecidos, figuras aladas descendo e formas humanas travando uma luta com seres que se erguiam acima delas. As imagens ecoavam o que já havia sido visto nos selos dos cilindros, reforçando um padrão que se tornava cada vez mais difícil de ignorar. Muitos estudiosos voltaram-se novamente para Gênesis 6:4, onde é descrito que havia gigantes na terra, naqueles dias homens de renome. Dentro dessa passagem breve, porém poderosa, reside a sugestão de uma época em que as fronteiras entre o céu e a terra não mais existiam quando seres de origem sobrenatural caminhavam entre os homens. Quando analisada em conjunto com essas armas, a ideia começa a se deslocar de uma narrativa distante para algo que pode ter deixado vestígios físicos. Há também ecos desse conflito em outras partes das Escrituras. Em 2 Samuel 21:15 a 22, são relatados combates entre os homens de Davi e gigantes que permaneceram após gerações anteriores, sugerindo que tais seres não estavam confinados a um único momento no tempo, mas apareceram em diferentes eras, deixando um legado de confrontos e medo. Esses não eram encontros simbólicos. Eles foram descritos como físicos violentos e profundamente reais. A localização dessas armas, tão próxima a um local há muito associado ao aprisionamento de entidades caídas, levou alguns a considerar se aquilo era mais do que um cemitério. O local carrega o peso silencioso de um campo de batalha,
um lugar onde algo maior que o conflito humano se desenrolou, onde forças além da compreensão comum podem ter colidido. A própria disposição conta uma história. Cada lâmina, cada lança, cada martelo foi colocado com intenção alinhado de uma forma que sugere lembrança em vez de abandono. Havia ordem onde deveria haver caos-silêncio, onde a violência outrora ecoou. A formação carregava a marca inconfundível de algo concluído, de algo selado. Arqueólogos que estudavam a formação notaram que tal disposição não correspondia ao cenário pós-guerra comum. Em batalhas históricas conhecidas, as armas são espalhadas, quebradas, perdidas na urgência da sobrevivência. Ali, elas repousavam juntas quase cerimonialmente, como se marcassem o fim de um conflito significativo demais para ser ignorado. Alguns começaram a descrevê-lo não como uma sepultura, mas como uma fronteira, um lugar onde algo fora contido após ser vencido. A própria localização aprofundava o mistério. Não se tratava de um pedaço de terra qualquer, mas de uma região ligada há séculos a uma das profecias mais impactantes das Escrituras. Em Apocalipse 9, a menção de seres presos junto ao grande rio Eufrates, mantidos ali até um tempo determinado. Quando lida em conjunto com as evidências físicas que agora emergem debaixo do mesmo rio, a coincidência torna-se difícil de ignorar. Começa a surgir a ideia de que o que ali se encontra pode não ser apenas histórico, mas também profético. Evidências de um momento em que a rebelião foi confrontada e contida. Ao longo da Bíblia, vislumbramos conflitos espirituais que vão além da percepção humana. Em Daniel 10, o profeta fala de batalhas invisíveis de forças que resistem e lutam em reinos além do visível. Essas passagens nos lembram que nem todas as guerras são travadas apenas na terra, e nem todas as vitórias são registradas na história da humanidade. Algumas permanecem ocultas, preservadas apenas por fragmentos, por ecos deixados para trás. Há também um padrão nas Escrituras em que Deus permite que certos eventos permaneçam ocultos até o tempo determinado. Em Eclesiastes 3:11, está expresso que ele faz tudo belo a seu tempo, colocando a eternidade no coração humano. Enquanto mantém certas obras escondidas até que devam ser reveladas. O que antes estava enterrado sob as águas correntes, intocado por gerações, agora está sendo trazido à luz com uma precisão que parece deliberada. À medida que o Eufrates continua a recuar, é como se a própria terra estivesse revelando aquilo que lhe foi destinado. E conforme cada descoberta emerge das águas que se dissipam, um padrão começa a se formar. Silencioso a princípio, depois inegável. Não se trata mais de um evento isolado, de uma anomalia que possa ser explicada ou descartada. É uma convergência. O rio secando os sons sob a terra, as pegadas impressas na argila ancestral, as tabuletas gravadas com advertências, as criaturas preservadas em silêncio, as armas dispostas com um propósito. Tudo isso ocorrendo no mesmo lugar, no mesmo momento da história. É difícil não notar como esses sinais, embora diferentes em forma, parecem apontar na mesma direção. O Eufrates sempre ocupou um lugar único tanto na história quanto nas Escrituras. Em Gênesis 2:14, ele é mencionado como um dos rios que fluem do Éden, um lugar de início de vida, de ordem divina. A partir dessa origem, tornou-se a fronteira das nações, a linha vital das civilizações. O palco onde impérios ascenderam e ruíram. E, no entanto, no último livro da Bíblia, seu papel se transforma. Em Apocalipse 16:12, o secar do Eufrates é descrito como uma preparação, um momento que abre caminho para eventos que remodelam o mundo. O que começou como um rio de vida se revela mais tarde como um marco de transição, uma linha divisória entre o que foi e o que está por vir. O próprio Jesus falou de tais momentos não como sinais isolados, mas como um conjunto de sinais que surgiriam juntos. Em Mateus 24:33,
Ele ensinou que quando todas essas coisas começam a acontecer, é um sinal de que algo maior está próximo até mesmo à porta. Não um único sinal, mas muitos não dispersos ao longo dos séculos, mas convergindo em uma geração. Quando vistos por essa perspectiva, os eventos que cercam o Eufrates começam a adquirir um significado mais profundo. A degradação ambiental é real, mensurável, visível. As descobertas subjacentes são tangíveis, documentadas, examinadas. Contudo, o momento, a sobreposição de camadas, a convergência de elementos físicos e espirituais introduzem algo que não pode ser medido apenas pela ciência. Lucas 21, 25 a 26 fala de um tempo em que haveria angústia entre as nações, confusão se espalhando pela terra e um sentimento de medo crescendo à medida que as pessoas lutam para compreender o que está acontecendo. A linguagem não é abstrata. Isso descreve uma condição do mundo, uma resposta dentro do coração humano. E hoje muitos sentem essa mesma tensão, uma crescente consciência de que algo está mudando, algo que transcende a explicação comum. Os ensinamentos de Cristo nunca tiveram a intenção de incutir medo sem propósito. Foram dados como orientação, como preparação. Em Lucas 21, 28, há um chamado para não sucumbir ao peso desses sinais, mas para erguer a cabeça, permanecer firme. Reconhecer que mesmo em meio à incerteza, há direção. O desenrolar dos acontecimentos não remove Deus do centro da história, mas confirma a sua presença nela. O Eufrates, outrora, transbordando vida, agora recuando para revelar o que estava oculto, torna-se mais do que um local. Torna-se uma mensagem, um lembrete de que a história, a profecia e o momento presente não são fios separados, mas parte de um único plano. O mesmo Deus que formou o jardim, que guiou os profetas, que falou por meio de Cristo, ainda está presente enquanto esses sinais emergem. E dentro dessa consciência, surge um convite mais profundo não para especular indefinidamente, mas para retornar, refletir, examinar a condição do coração. Porque ao longo das Escrituras o propósito da revelação nunca foi meramente informar, mas despertar, chamar as pessoas de volta da distração, da complacência, da ilusão de que o tempo sempre permanecerá como é. A convergência desses sinais não ocorre isoladamente. Ela carrega consigo o peso de cada advertência, cada ensinamento, cada momento em que Deus estendeu a mão à humanidade ao longo das gerações. E à medida que essas peças continuam a se alinhar, a quietude entre elas começa a parecer menos uma coincidência e mais um momento de reunião. Um momento que foi mencionado, lembrado e que agora se desdobra silenciosamente diante daqueles dispostos a vê-lo. Os sinais não estão mais isolados. Eles estão conversando. Se o rio revela o que foi enterrado, então ainda existem camadas que não vimos. Se gigantes caminharam sobre a terra, então a memória deles nunca foi completamente apagada. Se os anjos estão aprisionados sob o Eufrates, então o momento de sua libertação sempre esteve escrito no tempo. E agora, à medida que tudo começa a convergir, a questão muda da curiosidade para a consciência. Onde estamos nesta linha do tempo em desenvolvimento? Porque o que está acontecendo agora se alinha com advertências que ecoam nas Escrituras há gerações. Em 2 Timóteo 3,12, está escrito que nos últimos dias virão tempos difíceis, quando os homens se tornarão egoístas e se afastarão da verdade. Essa condição já não é distante. Ela nos cerca e, ao lado dela, o próprio mundo físico começa a refletir a mesma inquietação. O Eufrates não está simplesmente secando, ele está sendo deslacrado. A história antiga está se tornando realidade no presente. O que esteve oculto sob as águas por séculos está sendo revelado em apenas uma geração. A ciência pode medir a seca, explicar as barragens, traçar o clima, mas não pode explicar por que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo neste exato momento. A coincidência temporal carrega um peso que os dados por si só não conseguem sustentar. Portanto, a questão não é mais se a profecia é real. A questão
é se o coração está pronto para receber o que Deus vem dizendo desde sempre. Obrigado por acompanhar esta mensagem até o final. Se isso despertou algo em você, reserve um momento de silêncio agora. Eleve seu coração a Deus com suas próprias palavras à sua maneira. Uma oração simples dita com sinceridade é suficiente para que Ele a ouça. Pai Celestial, comparecemos diante de Ti em humildade. Abre nossos olhos para a verdade. Firma nossos corações em tempos incertos e nos aproxima de Ti. Fortalece nossa fé, purifica nossas vidas e nos guia em Tua luz, enquanto estes dias se desenrolam. Que não caminhemos com medo, mas com consciência, obediência e esperança. Em nome de Jesus.